O mundo recebeu Johann Heinrich Pestalozzi no dia 12 de janeiro de 1746, em pleno inverno, na cidade de Zurique, Suíça, filho de Johann Baptiste Pestalozzi, descendente de família italiana que exercia medicina como cirurgião. Nessa ocasião, surge a figura de Magde Barba Schmidt, a Babelle, governanta da casa e que teve forte influência sobre a formação de Pestalozzi. Anos mais tarde, ele a recordaria com gratidão pelos seus cuidados com a família, sua luta junto à sua mãe pela sobrevivência de todos. Também seu avô, Andreas Pestalozzi, ministro protestante na aldeia rural de Hong, o influenciou, levando-o a fazer visitas às famílias necessitadas, inspirando o garoto em sua futura missão filantrópica. De 1761 a 1763, Pestalozzi estudou, chegando a ter aulas de linguística e filosofia no Colégio Carolíneo, com sede em Zurique, e, ainda jovem, com 17 anos, já era membro da Sociedade Helvética, criticando a situação política do país e propondo reformas. É dessa época sua amizade com Johann Caspar Lavater. Sabe-se pouco da infância de Pestalozzi, pois com a morte do pai, sua família empobreceu e vivia perto da miséria. As dificuldades de sobrevivência serviram para fortalecer a alma da criança que se tornaria educador da humanidade. Ele conheceu de perto a realidade do estigma social e teve de lutar muito para se tornar visível numa sociedade preconceituosa que ainda se dividia entre ricos e pobres, entre nobreza e plebeus, com o agravante dele ser uma criança esquisita, feio, magro e alto. Sabe-se que Pestalozzi recebeu orientação religiosa protestante, mas durante toda a sua vida considerou-se simplesmente um cristão, sem defender ou seguir esta ou aquela denominação religiosa. Desde cedo influenciado pelo movimento naturalista, principalmente após a leitura do Emílio ou da Educação, de Jean-Jacques Rousseau, Pestalozzi tornou-se um revolucionário apaixonado, juntando-se aos patriotas que criticavam a situação política do país e propunham reformas. Abandona a preparação para o sacerdócio para dedicar-se ao direito e ao serviço público, mas efetivamente torna-se jornalista e idealista da educação. Em 1767, aos 23 anos, fica noivo de Anna Schultes, mulher de ideais humanistas como ele, contrariando os pais da noiva, que ameaçaram cortar o dote da mesma, mas, perseverante, consegue casar-se com ela 2 anos após. É nesse período que Pestalozzi torna-se adepto do naturalismo proposto por Rousseau. Do casamento teve um filho, Hans Jakob, nascido em 1770, nome que é uma tradução alemã de Jean-Jacques, uma homenagem a Rousseau, a quem muito admirava. Anna Schultes veio a falecer em 1815, após 10 anos de trabalho constante no Instituto de Yverdon, ao lado de Pestalozzi. Por conta da leitura das obras de Rousseau, toma aulas de agricultura e, junto com a esposa, instala, no ano de 1774, a Fazenda Neuhof, dando início a um instituto para crianças pobres, uma proposta que unia educação e trabalho. Pestalozzi tinha em mente melhorar as terras por meio de novos métodos de cultura e viver uma vida de acordo com as ideias naturalistas dominantes. Era um projeto fascinante, inovador, que pretendia ser autossustentável. Entretanto, transformou a fazenda num instituto filantrópico para crianças abandonadas, onde elas recebiam abrigo e educação e, em troca, trabalhavam na produção da fazenda e em outras ocupações. Mas a sua falta de habilidade na administração do negócio
e, ao mesmo tempo, uma escola profissional, iriam levá-lo à falência. A experiência dura até o ano de 1780, data em que as dívidas não mais permitiram a continuidade desse trabalho. Pestalozzi perde a fazenda, restando-lhe apenas um pequeno sítio, e sua esposa, adoecida, retorna ao lar dos pais para tratamento de saúde. Por conta de seu idealismo e da experiência acumulada, Pestalozzi começa a publicar vários escritos, dedicando-se à literatura e ao jornalismo. Fica famoso com a publicação do livro Leonardo e Gertrudes, em 1781, mas desgosta-se com a crítica e o público, que o recebem como um romancista folhetinesco, enquanto ele mesmo se considera, e de fato é, um escritor educacional, pois o livro nada mais é do que um romance pedagógico. Leonardo e Gertrudes foi desdobrado em 4 volumes, reproduzindo na trama os diálogos simples da gente camponesa e dirigindo-se ao povo. A abundância de situações, a sutileza das abordagens psicológicas, a ação narrada com emoção e o alcance social e educativo da obra justificam sua extensão. Por suas críticas sociais e luta constante em benefício da população, recebe no ano de 1792 o título de cidadão honorário da França, dado pelo governo revolucionário. 6 anos depois, acontece a Revolução Suíça e ele torna-se redator-chefe do jornal Folha Popular Helvética. De 1780 a 1798, dedicou-se intensamente à atividade literária. O pensamento fundamental de Pestalozzi era sempre o mesmo. As reformas sociais e políticas deviam surgir pela educação, não da educação tradicional, mas de um novo processo de desenvolvimento que resultaria na reforma moral e intelectual do povo. Movido por esse pensamento, ele não cansava de se corresponder com os nobres e com os burgueses ricos, na esperança de que eles viessem a financiar a educação em seus países. Produziu intensa correspondência, mas não obteve apoio. O coração de Pestalozzi estava inquieto. Os anos passavam e a tarefa da educação das crianças não se concretizava. Seu idealismo não encontrava eco nos príncipes e burgueses ricos. Surge então, por causa da Guerra Napoleônica, uma oportunidade: dirigir um instituto para crianças órfãs, vítimas da guerra, na cidade de Stans. O governo suíço providencia a verba e a estrutura para o projeto, e Pestalozzi é agora diretor de um orfanato. O ano é 1798. Torna-se mestre-escola e desenvolve com as crianças as novas práticas educativas que tanto escrevera. Combina as atividades educativas com o trabalho manual e torna-se, além de professor, o pai daquelas crianças. O trabalho dura 6 meses e ali, em condições adversas, ele aplica a pedagogia do amor para fortalecer o caráter. É diretor, pai, professor, faxineiro. Questões políticas encerram a atividade e ele rompe com o governo, lançando a Carta de Stans, onde explica sua filosofia e sua metodologia. Convidado então pela prefeitura da cidade de Burgdorf para instalar um seminário de professores, Pestalozzi ali trabalha de 1794 a 1804, lançando em 1801 o livro Como Gertrudes Ensina Seus Filhos. Entre os anos de 1802 e 1803, compreendendo os meses de novembro a fevereiro, viaja a Paris, onde recebe inúmeras homenagens e participa de reuniões com os revolucionários franceses. O Instituto de Yverdon, após várias inspeções, vai surgir no ano de 1804 na cidade de mesmo nome e passa a ser considerado escola modelo para toda a Europa.
Apesar da escola ser particular, Pestalozzi continuava pobre. Seu lema: tudo para os outros, nada para mim. É conhecido como Pai Pestalozzi e dedica-se intensamente a amar alunos e colaboradores e também em aplicar a educação moral. Pestalozzi dirigiu o Instituto de Yverdon durante 20 anos, até 1824, e ali vários personagens da época o visitaram, tornaram-se famosos, estudaram com Pestalozzi, como Humboldt, Saint-Hilaire, Cuvier, Biot, Maine de Bryan, Madame de Staël, Robert Owen, Goethe, Fichte e diversos membros da realeza. No Instituto de Yverdon, Pestalozzi reuniu educadores de várias partes e recebeu a visita de educadores que se tornaram célebres. Froebel, criador do Jardim da Infância, Karl Ritter, fundador da geografia científica, Herbart, que desenvolveu a psicologia, Julian de Paris, que divulgou o método pestalozziano na Europa, entre outros. O funcionamento do Instituto de Yverdon era revolucionário para os padrões da época. Portões sempre abertos, liberdade para os alunos, 10 horas de aula por dia, salas de trabalho, trabalhos manuais, aulas de ginástica e natação ao ar livre, pesquisas de botânica e biologia junto à natureza, utilização da música e dos alunos mais adiantados como submestres. Todos os domingos, numa Assembleia Geral, era feita uma avaliação dos trabalhos desenvolvidos na semana. Segundo o depoimento de ex-alunos, não havia castigos nem recompensas, só admitia a disciplina do dever, da afeição e do amor. Uma média de 150 alunos internos aprendiam com Pestalozzi que o amor é o eterno fundamento da educação. Por tudo isso, Pestalozzi ficou conhecido como Pai Pestalozzi, tendo falecido em 17 de fevereiro de 1827, sendo até hoje homenageado como um grande educador da humanidade, que no Instituto de Yverdon mostrou para todos nós que uma escola transformadora, inovadora, criativa e tendo por base o amor é a escola que precisamos para as novas gerações.